Olá, meu nome é Darko Souza, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta e também terapeuta de casais e famílias. E a pergunta de hoje é a seguinte: como ajudar uma pessoa que está sofrendo de questões e problemas psicoemocionais, questões de problemas de saúde da mente, e essa pessoa não quer ajuda, não quer tratamento e não quer que ninguém ajude ela acerca de nada, e ela está sofrendo muito. O que fazer? Bom, a primeira coisa é o seguinte: é que esses casos eles são frequentes. A pessoa muitas vezes ela está passando mal, ela está angustiada, está sofrendo tanto que ela não tem energia psicoemocional para poder buscar ajuda e nem tão pouco para poder levantar desse estado e procurar alguém que possa ajudá-la. E muitas vezes as pessoas, quando estão perto, se sentem impotentes e vendo a pessoa sofrer. Geralmente uma pessoa que você ama muito e que tem um vínculo familiar, afetivo, amoroso, sentimental e que você gosta tanto e não está se sentindo bem de ver essa pessoa sofrer. E é fato que todas as vezes que tem alguém sofrendo e você não está conseguindo ajudar, você também sofre junto. Seja com a pessoa querendo ajuda e você não conseguindo ajudar porque não encontrou o profissional certo com a abordagem e as técnicas corretas em psicoterapia, ou porque a pessoa de fato ainda não conseguiu procurar ajuda e tentar sair desse estado. Bom, então vamos para as primeiras etapas de como ajudar essa pessoa. Se a pessoa está passando mal, fique perto dela. Se você puder, fique segurando a mão dela. Se ela permitir, abrace ela. Um acolhimento como um segurar da mão e dizer: estou aqui, viu? Qualquer coisa eu estou aqui. Um abraço, entendeu? De transmissão, de carinho e afeto pode ser muito poderoso na hora que a pessoa está passando mal numa crise ou quando ela está ali num estado, digamos assim, de constantes sintomas, gerando desconforto e sofrimento nela. Então, você ficar ali pertinho já é de grande ajuda. Você segurar a mão dela, dizer que está ali, qualquer coisa está à disposição, dar-lhe um abraço com frequência. Isso vai quebrando e minando todo o sofrimento que essa pessoa está passando e ajuda ela a passar muito melhor por isso. Bom, ofereça a ela sempre ajuda. Ofereça a ela que, se ela quiser, está à disposição para levá-la no psicoterapeuta, buscar um profissional para ajudá-la, entendeu? Que ela, inclusive, possa escolher junto com você e tudo mais. Se ela ainda assim não quiser, procure entender os motivos dela, o porquê que ela não quer tratamento com psicoterapia, porquê que ela não quer nenhum tratamento que não seja, por exemplo, os remédios, onde ela toma ali uma pílula e tem uma melhora ali rápida, né, entre horas, dias e semanas, mas é só um remediar, como é o remédio. Remedia os sintomas, mas não trata a causa, nem resolve o problema, nem muda a situação, apenas diminui o sofrimento e a pessoa vai vivendo e o problema vai aumentando e chega uma hora que os remédios não dão mais conta e aí a pessoa é obrigada a enfrentar a causa, muitas vezes num quadro muito mais grave do que antes se ela tivesse procurado a psicoterapia. Muitas vezes a resposta dessa pessoa pode ser que ela não se identifica com as psicoterapias. Procure então um método, uma abordagem, uma prática, uma técnica que ela se sinta melhor. Às vezes ela pode dizer que não confia. Procure alguém, ajude ela a encontrar alguém que ela confie. Às vezes ela pode dizer que é um processo muito longo e que ela acha que não dá resultado. Então, vamos procurar terapias mais breves, modernas, práticas, dinâmicas, como as que eu proponho, com abordagens e técnicas em psicoterapia, com várias formas de abordar isso de maneira tão prática que a pessoa se sinta bem. E com resultados, que é o que eu tenho no meu consultório há mais de uma década. Entendeu? E tente ajudar essa pessoa a chegar lá. Ajude ela a marcar pelo menos a primeira consulta, mesmo que ela consulte com a primeira opinião, com a segunda opinião, com o terceiro profissional, mas encontre alguém que possa ajudar ela e que ela se sinta bem, tenha confiança no trabalho dessa pessoa, para que ela possa seguir um tratamento em psicoterapia e tratar a causa dos pensamentos, emoções, sentimentos que estão dentro dela, gerando os eventos causadores e a sequência, os sintomas e as crises que ela está vivendo. Porque, convenhamos, os problemas psicoemocionais eles não são só psiquiátricos e químicos. Porque se fosse, as pessoas não adoeciam por luto, separação, angústia, rejeição, abandono, traumas, bloqueios, relacionamentos e tantas outras mazelas que a pessoa às vezes cruza no caminho da vida. E que as pessoas elas não adoecem simplesmente acordando e quimicamente mudou o cérebro dela e ela está doente. Não, o cérebro ele muda quimicamente conforme as reações que a pessoa vai tendo das experiências que ela vai vivendo ou sofrendo na vida e que vão afetando o cérebro, primeiro a mente, que afeta o cérebro e vai quimicamente mudando esse cérebro até que então ela adoece. E aí não adianta combater a questão só quimicamente com medicamento. Porque você vai diminuindo os sintomas, vai dopando o cérebro, vai anestesiando aquele sentimento, aquela sensação, mas o problema está ali na mente, que viveu a experiência e que gerou a alteração química no cérebro. E aí você precisa tratar na causa. Se você não tratar a causa, suponhamos, um luto. A
pessoa viveu um luto, deveria ter vivido esse luto, suponhamos, 7 dias, 7 semanas, ou até 7 meses numa relação muito longa. E esse luto se prolongou, entendeu? Com apego, com sofrimento, com uma dor, com uma incompreensão, com uma inaceitação, com um sentimento de raiva, de angústia, de que isso não podia ter acontecido, de que a vida não podia ter levado ele ou ela, de que isso é injusto, e entra nesses termos subjetivos, aonde nem se chega à conclusão e nem consegue se organizar o luto. E quando você põe mais remédios psicotrópicos no meio da história, aquele luto que a pessoa viveria intensamente e seria obrigada a organizar o luto, ele se estende por um longo prazo e de repente a pessoa está doente uma vida inteira e o luto passou aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e a pessoa já não está mais em luto. Ela ficou triste por tanto tempo que drenou tanto o hormônio da alegria, a serotonina, que ela então entrou num quadro depressivo. E aí ela já não está mais só com o luto, ela está com a depressão profunda. Fruto de quê? Da drenagem da serotonina, quimicamente falando? Não, do luto. Assim, muitas vezes a pessoa, quando ela procura um tratamento em psicoterapia, na psiquiatria, o que é dito para ela é que existe uma ordem química. Sim, o que não é dito é que antes da lágrima química sair, a lágrima, que é uma questão química sair, existe uma emoção que causou a lágrima. Ou seja, eu quero perguntar a você, primeiro, você sente uma emoção que gera a lágrima ou você sente a lágrima que gera a emoção? Óbvio que você sente primeiro a emoção e depois vem as lágrimas. Primeiro você sente o pensamento, ou a emoção, ou o sentimento, ou a sensação, ou a lembrança da experiência, que essas sim trazem as sensações químicas da lágrima. A mesma coisa é a questão psicoemocional. Ela não nasce quimicamente do ponto de vista psiquiátrico. Ela é causada por uma experiência, por uma lembrança, por uma emoção, por um sentimento, por uma sensação, por um significado, por um trauma, por um bloqueio, por alguma experiência que a pessoa viveu. E que nela, quando evocada, mesmo inconscientemente, com coisas que passam no dia a dia dela, sem que ela associe com o problema original, porque a mente dela tentou esconder isso para que ela não sofresse conscientemente o tempo todo, e aí trouxe para o subconsciente e depois também para o inconsciente, a pessoa de repente vai puxando esses gatilhos com lembranças inconscientes no background da mente, ali nos bastidores da mente, e vai se manifestando quimicamente os problemas do ponto de vista de hormônios neurotransmissores, como a serotonina, dopamina, noradrenalina e tantos outros hormônios. E aí a pessoa se vê doente. E os remédios resolvem? Não. Eles nem repõem essas químicas, nem regulam essas químicas, nem melhoram essas químicas. No máximo, eles conseguem dopar a pessoa ou melhorar a transmissão entre esses receptores, esses hormônios neurotransmissores nos neurônios e tentar aliviar os sintomas por meio de ordem também química. Mas não resolve o problema na sua origem. Nem organiza o luto, nem traz de volta a pessoa que você perdeu, nem traz aceitação por o problema que você está vivendo, não traz para você acolhimento para suas dores e sofrimentos, não traz para você significado e ressignificado para aquilo que ficou mal resolvido dentro de você, não muda o fato de que você está bem desorganizado acerca de como você pensa, sente e vê a vida, ou seja, não muda. E aí você tem melhoras muito breves e depois doses cada vez maiores e chega um ponto que você está dependente da medicação até para viver. Então o melhor é enfrentar a vida e adquirir resiliência para poder enfrentar os problemas, que é a capacidade de você, de um metal ou um objeto se dilatar e depois voltar ao seu estado normal. É a capacidade de um objeto mudar de forma e voltar ao seu estado normal. É isso que se chama resiliência. A capacidade de um ser humano viver experiências difíceis e ele poder se adaptar e voltar ao seu estado normal e saudável. Isso se adquire enfrentando o problema e não correndo dele. E é nesse sentido que a psicoterapia pode ajudar você a organizar essas questões dentro de você, dar significados melhores e ressignificar a dor e o sofrimento e ajudar você com técnicas a fazer isso de maneira muito mais rápida e breve, que é essa a proposta de terapias modernas, com abordagens e técnicas também modernas em psicoterapia, que fazem os resultados serem não só muito mais rápidos, mas muito mais suaves, sem que você tenha que fazer um grande esforço para fazer um monte de tarefas e exercícios que psicoterapeutas às vezes passam, que o cliente doente e sofrendo é incapaz de fazer, porque se fosse, ele tinha feito sozinho e ele tinha capaz de resolver. E olha, geralmente a causa do seu problema você não sabe, porque aquilo que você sabe ou acha que é a causa, entendeu? Se fosse, você já tinha resolvido e já estava bem. Então procura um psicoterapeuta que ele vai te ajudar e se precisar, eu estou aqui à disposição. Meu nome é Darko Souza, até já.